Os sábios de caráter nascem para prosperar e seguem em frente. Os espertos não, nascem para enrolar, mas depois a máscara cai e vão à falência. É o caso de Luva de Pedreiro, um desmoralizado. Vamos entender? Por exemplo, um menino que um dia agradeceu a Deus por cada curtida, hoje grava stories gritando com as pessoas, jurando o seguidor de morte. Mas calma, até mesmo isso é parte de um personagem, ou seja, tudo isso é fake. E eu vou te provar. Eu preciso pensar junto com você e imaginar que talvez a pergunta correta não seja: será que o Luva de Pedreiro mudou com dinheiro? Não. A pergunta talvez seja: será que o Luva de Pedreiro é um personagem fabricado desde o início para engajar, para grudar na sua cabeça, para ser o assunto do momento, seja este assunto bom ou ruim? Afinal de contas, parece que tudo que ele faz é milimetricamente planejado. Deixa eu continuar. Olha só. Quando a internet se voltou contra Alan Jesus, chamando de golpista, de explorador, surgiu aí um novo personagem na história, Falcão, o maior jogador de futsal da história. E aí o Brasil respirou aliviado. Afinal de contas, agora o menino humilde estaria sob os cuidados de um cara do bem. E a verdade é que Falcão não salvou ninguém. Ele entrou no jogo, ele fez a sua parte do espetáculo e talvez até mesmo da manipulação e também lucrou com isso. Agora não se engane, aqui ninguém é 100% bonzinho. Alan Jesus pode ter os seus erros, mas ele não era o vilão que todos pintaram. Falcão não é santo. E Irã, ou Luva de Pedreiro, bom, ele pode ser o menos inocente de toda essa história. O influenciador digital Irã Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a indenizar seu ex-empresário Alan Jesus em 5,5 milhões de reais por quebra de contrato. Então, eis que o ciclo se fecha. O menino que um dia encantou o Brasil com seu receba, agora precisa pagar. Pagar muito, literalmente. Depois de polêmicas, guerras nas redes sociais, trocas de acusações e muita confusão sobre quem estava certo e quem estava errado, a justiça finalmente decidiu. Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi condenado a pagar quase 6 milhões de reais ao seu ex-empresário Alan Jesus. E o valor foi estipulado com base na quebra de contrato, mais juros, correção monetária e danos morais. Sim, danos morais. E independente do que eu ou você possamos pensar sobre este assunto, independente das nossas crenças, independente do que a gente quer acreditar, o fato é que o juiz do processo tem acesso a tudo, às provas, aos documentos, às testemunhas. E ele decide com base nestas provas, não em crenças. E ainda por cima, o juiz deixou claro na sua sentença que Irã, o Luva de Pedreiro, sabia muito bem o que estava fazendo, o que estava assinando, e que ele teve, inclusive, apoio de uma equipe jurídica nas primeiras tratativas, e que esta equipe jurídica de Luva de Pedreiro jamais apontou irregularidades contratuais. Ou seja, Luva de Pedreiro não pode afirmar que não sabia o que estava fazendo. A sentença refutou o argumento de que Luva de Pedreiro não compreendia o contrato, afirmando que ele foi assistido por uma equipe jurídica na assinatura. Então a desculpa de, olha, eu era analfabeto, eu não sabia o que eu estava assinando, bom, para o juiz não rolou. Trocando em miúdos, a sentença do juiz significa basicamente que o contrato entre Luva de Pedreiro e Alan Jesus era totalmente legal, não havia nenhum tipo de exploração do menino humilde. E ainda por cima que grande parte do sucesso de Luva de Pedreiro aconteceu justamente por causa do trabalho de Alan Jesus e sua empresa. O juiz Mário Cunha Olinto Filho destacou que o crescimento de Luva de Pedreiro nas redes sociais, que saltou de 285 mil para 17 milhões de seguidores, foi diretamente influenciado pela atuação de Alan e sua consultoria. E aí a narrativa virou de cabeça para baixo, porque lá atrás, em 2022, o país inteiro caiu em cima do empresário, dizendo que ele explorava um jovem inocente. Mas hoje, o mesmo garoto que dizia ter sido vítima virou o réu, o culpado. Mas bom, tem a cereja do bolo, é claro. Quando a justiça foi atrás do dinheiro nas contas do Luva de Pedreiro, ela encontrou apenas R$65. A defesa de Alan conseguiu quebrar o sigilo bancário do influenciador e descobriu que, na verdade, o valor total depositado nas contas era de apenas R$65. Agora, os advogados de Alan querem que Luva de Pedreiro e seus advogados expliquem como o dinheiro desapareceu, já que as contas estavam bloqueadas e, teoricamente, sem acesso. Isso mesmo, R$65, ou seja, ou Luva de Pedreiro não tem nenhum dinheiro até hoje, o que parece um pouco improvável tendo em vista o seu sucesso,
Ou talvez o garoto pobre e humilde que se dizia analfabeto aprendeu muito bem e muito rápido a como esconder os seus milhões de reais. Danadinho, hein? Bom, Luva de Pedreiro perdeu o processo e até pediu dinheiro, pediu ajuda para astros da música e nas redes sociais para poder pagar a sua dívida. A faquinha do cara da Luva de Pedreiro. Vocês querem saber o que é que eu vou botar para sortear? Para nós conseguir essa grana? O boneco do cara da Luva de Pedreiro. Receba. Mas será que ele mesmo se prontificou a ajudar alguém enquanto ele estava por cima? Deixa eu te contar. Eu tenho a minha própria conclusão de que nesta altura do campeonato, Luva de Pedreiro já entendeu que o jogo da internet diz respeito às visualizações, ou ao falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E é por isso mesmo que ele aparece a todo momento fazendo ou falando alguma grande besteira, alguma coisa completamente bizarra. 20 multiplicado por 20. Se você multiplicar 20 por 20, o resultado é 400. Não, mentira. Errou, meu chat GPT. 40, que pega 20 mais 20, que é 2,20, dá 40, gente. Isso não é porque ele seja burro ou seja inocente, mas sim porque ele sabe que o povo gosta disso. Ele sabe que quanto mais fora do comum, mais visualizações e, consequentemente, mais dinheiro ele terá. Então não se assuste ao ver Luva de Pedreiro ameaçando o seguidor, falando palavrões, errando na matemática. Ele é muito bem assessorado e ele é muito bem informado. Então não se engane, humilde ou não, Luva de Pedreiro é sim muito inteligente, muito esperto. E enquanto a gente fala dele, ele está ganhando muito, mas muito dinheiro. Já estou com inveja de novo. Mas olha só, tudo isso tem um prazo de validade. Afinal de contas, é muito difícil se manter interessante para sempre. E durante muito tempo, o maior capital do Luva de Pedreiro não foi a chuteira, não foi os chutes a gol, não foi os seguidores e nem os contratos milionários. Foi a sua humildade. Era isso, a humildade que conquistava o público. Era isso que fazia a internet proteger Luva de Pedreiro a qualquer custo. Só que esta versão do Irã, do Luva de Pedreiro, parece ter ficado no passado. Se é que em algum momento ela realmente existiu. Com o tempo e com o dinheiro, Luva de Pedreiro deu lugar à ostentação, à arrogância. E os vídeos do campo de terra foram trocados por lives em mansões com piscina, carros importados e relógios caros. E até aí tudo bem de novo, afinal cada um faz o que bem quiser com seu dinheiro. Ninguém é obrigado a ser pobre para sempre. Mas o que incomodou o público não foi o luxo, não foi a ostentação, e sim a soberba. E mesmo após perder o processo, ele fez um vídeo elogiando, se me entende, o seu empresário de vários nomes, dizendo que tudo o que o empresário fez por ele foi comprar uma televisão. Bom, o juiz discorda. E o empresário fala do filho da quem é tudo da minha carreira? Onde que a filha da me levou uma televisão lá em casa? Ah, não vai tocar fogo naquela festa. Só que talvez o episódio mais simbólico da sua transformação tenha vindo não da mídia, mas sim da sua própria casa, ou melhor, da sua própria cidade. O amigo e goleiro que participava dos primeiros vídeos, Denival, amigo de infância de Irã, disse em uma entrevista que ele foi totalmente abandonado pelo Luva de Pedreiro. Segundo ele, Irã prometeu que eles cresceriam juntos, mas quando a fama chegou, Irã deixou tudo para trás, inclusive o amigo. Nenhuma ajuda, nenhum contato, nenhum reconhecimento. Denival disse, eu era como um irmão para ele. Eu fui esquecido como se nunca tivesse existido. O expose do Luva de Pedreiro é triste e revoltante. Como o Luva de Pedreiro ficou famoso dando chutes em um campinho, obviamente que ele precisava de um goleiro esse que era amigo dele. Até um certo momento, o Luva de Pedreiro ali meio que dava uma moral pro menino. Mas pode ser o Mike, meu goleiro, falar a verdade, sem ele eu tava aqui não, fazendo o que dá pra mim, dá pra ele. Recentemente, esse menino veio dizendo que o Luva começou a ignorar ele de todas as formas. Sim, a conversa do Luva. O WhatsApp do Luva, que aparentemente o Luva nem tá ligando mais pra você, esqueceu de você. E na boa, né? Isso é muito triste. Luva de Pedreiro até fez uma vez um vídeo elogiando o seu goleiro, o seu amigo. Mas tempos depois deixou este amigo de lado e nem mesmo respondeu mais às suas mensagens. Que beleza, hein? Isso me faz pensar que eu gosto mesmo são dos meus amigos. São todos pobres, que nem eu, mas pelo menos nunca me deixam na mão. Agora, se Luva perdeu a humildade ou nunca foi humilde de verdade, eu já não sei. Mas é impossível não se perguntar, afinal de contas, como Luva de Pedreiro, aquele que foi considerado o novo ídolo brasileiro, o menino pobre que conquistou milhões de pessoas, conseguiu decolar e cair tão rapidamente. Deixa eu te explicar. A esperteza precedeu a ruína de Luva de Pedreiro. E aí, deixe seu comentário gentil